Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja como for, para cada um que está me assistindo, para cada um que está chegando. Eu hoje estou naqueles dias que estou assim um pouco cansadita. Acabei de me despedir ontem do último filho que esteve aqui e que foi embora. Não tenho tanto, são três, apesar de ser angolana, e de ser da velha guarda, mas tive só três filhos. Mas óbvio que veio três filhos, um genro, um neto, portanto uma turma grande, para mim uma turma grande. Os novos angolanos têm no mínimo 5, 8 filhos, porque se tiver menos é pecado aos olhos angolanos, não é verdade? Claro que é sobre Angola que eu vou falar. Eu sou Filomena Carreira, do canal Sem Fronteiras. E diante deste cansaço, eu hoje e agora, aqui são, acho eu, que quase meio-dia, mas é assim que eu resolvi passar pelo menos metade do meu dia, porque depois vou me arrumar, porque eu tenho que sair para fazer algumas coisas para algumas pessoas da casa e para mim também. Mas eu não poderia deixar de, obviamente, falar de Angola, falar de meu país, falar também de uma organização na qual eu estou hoje em dia, e devagarzinho, devagarzinho, como fala a música de Martim da Vila, devagarinho, eu sou péssima a cantar, que é For Good, não é? Na minha página, na minha plataforma do Facebook, vocês irão ver nos stories e, obviamente, na decorrência da própria página, que eu já mostro imagens, que eu já mostro de uma forma muito simbólica, principalmente o vídeo da For Good, imagens, vídeos da For Good. Por sinal, o vídeo da For Good é um vídeo impactante, um vídeo que mexe um pouco com a nossa sensibilidade, que aflora sentimentos dentro da gente. O que é For Good? A For Good é uma organização intercontinental, uma organização que ultrapassa o nome do próprio canal aqui do YouTube, Além Fronteiras. Além Fronteiras. O próprio nome já o diz, For Good, né? Então, nós estamos com o coração aberto, com todas as pessoas que estão ligadas, interligadas e intercontinentalmente propensas com muito amor a trabalhar na For Good, mensagens entrando aqui, algumas com mais força, outras, cada um, vamos dizer, com a sua missão, estão aqui realmente de braços abertos, com muita força, porque não é uma organização para brincadeiras, a realizar tudo que seja possível a nível mundial. A nossa missão principal, a nossa bandeira que nós hasteamos realmente é por África, já que a For Good é uma organização africana. Poderíamos ter aberto, ou o nosso presidente em questão poderia ter aberto a For Good na Europa, em qualquer país, mas a mesma foi aberta em África. Ele é africano, eu sou africana, existem membros africanos, mas também existem membros de todas as partes do mundo. Mas a sede tinha que ser africana. Isto é algo que já vem sendo conversado há muito tempo. Nós sabemos que para abrir uma organização em África é sempre muito burocrático, muito demorado, muito complicado, não é? Mas tanto da parte dele quanto minha, que me tornei companheira e sou amiga dele há muitos anos, houve muita persistência, muita determinação, muita garra para não desistir, porque também existem muitas implicâncias no meio do caminho, né, que tentam, sabe como é que é? Nos derrubar. Não, nós não desistimos, nós não desestimulamos, por mais que haja tudo isso no meio do caminho para nos fazer realmente entristecer com tanta essa luta pelo mal, né? Mas diante de tanta tristeza, de tanta amargura que vemos, como fome, como pobreza, desnutrição, morte, 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 guerras, guerras, guerras e assim por diante,
Isso tem sido realmente o nosso estímulo, a nossa força para que, exatamente através da organização da For Good, dos meus 25 anos como humanitária, do lado humanístico que este senhor tem, que eu ainda não vou apresentar ele para vocês, por uma série de fatores que existem, exatamente, a concretizar, é que nós demos as mãos e dissemos, não, por mais difícil, pequenos detalhes que ainda tem que acontecer, nós vamos lutar para chegar, finalmente, àquele ponto essencial e final para atingirmos o grande sucesso, de dizer, nós temos sim uma grande organização nas mãos, uma organização que não veio de fachada, uma organização que não veio para brincar, uma organização que veio para fincar base e mostrar ao mundo que temos uma força que poucas terão. Uma organização que tem palavra, mas acima de tudo tem atitude. Falarei muito mais da For Good, apresentarei ele ao mundo, porque ele já é uma pessoa famosa, ele já é uma pessoa de muito peso, mas no meu canal vocês ainda não viram e será com certeza apresentado com muita força por mim, porque independente de quem ele é, a nível internacionalmente conhecido, ele é um grande amigo e um amigo muito querido. Por isso, será apresentado, é a primeira vez que eu estou falando aqui, não só da For Good, a ser um pouco mais detalhado, como dele. E por enquanto é dele, sem nome, tá bom? E assim vamos continuando com as notícias de Angola, não é? E do mundo. E eu li uma notícia e por isso, antes mesmo de partir para fazer as minhas obrigações aqui de casa, eu achei muito interessante a notícia, não é? E vou ler para vocês. João Lourenço conversa com Joe Biden aqui no Brasil, não é? O presidente da República, João Lourenço, encontra-se na manhã desta segunda-feira, que no caso foi ontem, né? Com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O encontro ocorreu durante a cimeira do G20, né? Que por sinal teve ali um pequeno escândalo da Janja, que desafiou Elon Musk, não sei se o mundo viu, mas boa parte do mundo viu, onde esta senhora que é considerada como um meme mundial, adora desafiar esse homem, né? Eu acho que ela não tem noção da força que o homem tem a nível de Estados Unidos, que hoje está ao lado do atual presidente, que só obviamente em janeiro, mas que está ao lado. E quando eu digo está ao lado, não é porque é amigo do atual presidente, ele está já como coleguinha no governo do atual presidente dos Estados Unidos, né? Mas continuemos. Que decorreu no Brasil, está no seu segundo e último dia, né? Durante a conversa, os dois líderes abordaram temas de interesse bilateral, num momento que antecede a visita oficial de Joe Biden a Angola, agendada para a primeira semana de dezembro. Esta será a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos ao país em vários anos, marcando um passo significativo nas relações entre as duas nações. Eu não sei porque quando eu relato certas notícias me dá tosse. Certas notícias me provocam uma certa alergia. Pois é, acabei de falar para vocês que eu estou aí numa organização. O peso é realmente importante porque eu sempre fui humanitário, eu trabalho pelo prol dos povos carentes, ajudando. E quando eu vejo essas notícias eu acho tão engraçado, né? Até tenho coisas que eu poderia relatar aqui, mas não vou relatar, porque ao conversar com o presidente da organização, da For Good, ele me disse certas coisas que iriam acontecer a nível futuro e eu dei risada e só falei, ó, você tem que estar comigo, porque senão não vai ocorrer. Vai não. E ele deu risada e falou, tá bom, eu vou estar contigo. Pois é. Então, Joe Biden, o mandato dele vai ou até final de dezembro, ou no máximo janeiro, onde ele tem que entregar faixas, aquelas coisas ao novo presidente. Então é assim, aqui diz que ele vai fazer uma viagem a Angola. Aí depois fala, durante a conversa, os dois líderes abordam temas de interesse bilateral,
no momento que antecede a visita oficial de Joe Biden a Angola, agendada para a primeira semana de dezembro. Está logo aí, né? Esta será a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos ao país em vários anos. Realmente faz muito tempo que nenhum presidente dos Estados Unidos estava indo a Angola. Mas vocês lembram que o João Lourenço esteve nos Estados Unidos, na época, muitos anos atrás, não faz tantos anos assim, foi já na época de Joe Biden, e o Joe Biden não o quis receber, lembram? Ele até andou soltando uns milhõezinhos para os jornalistas, aquela faixa de 4, 5 milhões, para que as notícias fossem boas a respeito do próprio João Lourenço, né? E o Joe Biden não o quis receber, mudou de ideia o cota lá. Ao país, marcando um passo significativo nas relações. Portanto, nós sabemos o que tem andado a acontecer com o Joe Biden, né? Ele até deu uma parada, assumiu a vice-presidente, né? Durante a última temporada dele, porque ele está, desculpa o termo, meio caduca, e a senhora assumiu. Depois ele reapareceu, que já foi em final de mandato. Depois entraram as eleições, o Chapeuzinho Amarelo, que é o Donald Trump, ganhou. Portanto, e agora, que é final de mandato, e que ele, infelizmente, ou felizmente, para mim é felizmente, porque eu tenho um respeito por ele como pessoa, ser humano, eu acho que ele como ser humano tem uma história, não sei se vocês conhecem a história do Joe Biden, eu digo história do ser humano, que perdeu um filho, tem uma história um pouco triste. Então eu o respeito como ser humano. Como presidente, eu acho que ele não fez muito, mas não é uma pessoa maléfica, como certos presidentes de África, não é? Então, esse termo comparativo é que eu não o analiso como um presidente terrível, sabe? Aqueles presidenciáveis terríveis, não é. Mas não foi um bom presidente para mim nos Estados Unidos, já houve melhores. Portanto, é assim. Agora, em final de mandato, ele está se mandando para a África, está querendo fechar ou ter processos significativos para deixar para o outro. Epá, convenhamos, Angola está bem. Eu já fiz 2 postagens de um cara da UNITA, eu até vou entrar de novo aqui na área da página principal, onde ele deixa dados significativos de como está Angola. Vou ler aqui para vocês, vou mostrar para vocês. Não, basta vocês ouvirem o áudio. Vamos lá. 17 milhões de angolanos são pobres. Deixa eu aumentar o som. 13 milhões de angolanos passam fome. 7 milhões de angolanos estão desempregados. Senhor deputado, aí é cortado pela presidente. 4 milhões já não é ponto de ordem. Vamos repetir. Esta é a pura realidade. Vamos repetir. Não. Volta. Só um minutinho. Epa, eu fico chateada quando isso acontece. Só um minutinho. Como é que volta isso aqui, meu Deus? Vamos lá. Só um minutinho. 17 milhões de angolanos são pobres. Viram? 13 milhões de angolanos passam fome. 7 milhões de angolanos estão desempregados. Senhor deputado, já não é ponto de ordem. 4 milhões já não é ponto de ordem. Vocês viram a notícia? 17 são pobres. 13 milhões passam fome. Aí, e 4 de crianças estão fora do sistema de ensino. Aí, a presidente da Assembleia, muito bonita, muito elegante, deve gastar uma grana, bué de dinheiro, para estar arrumada sorrindo, com aquele sorriso hipócrita, e belas roupas que a senhora está vestida. Lá, aquele corte. O cara é da UNITA, né? E ela dá aquele corte. O cara está sendo filmado, como todos ali na Assembleia são filmados. Ela sabia que ele estava sendo filmado, então ela dá aquele corte. Toda notícia que prolifera e mostra a realidade de Angola, eles não gostam. Mas, no entanto, o nosso presidenciável, no encontro com Joe Biden, deve falar na orelha dele: Angola é um paraíso. Angola está bem.
Angola está muito bem. E vai fechar mais parcerias. Pois é, os dois querem ficar bem na fita, né? Tanto o nosso presidenciável quanto o Joe Biden. Afinal, o Joe Biden está largando o cadeirão e está entrando o feroz Donald Trump. Donald Trump que não suporta João Lourenço. É só vocês realmente entrarem no canal do YouTube, até no TikTok, que vocês vão ver imensos, não são poucos, é plural, imensos vídeos de Donald Trump falando sobre África e falando de Angola. Ele não suporta, onde ele deixou claro, claríssimo, que se ele ganhasse as eleições, um dos países com quem ele cortaria relações seria Angola. Então me digam cá, por favor, que eu quero entender essa matemática. Se está fechando, vocês acham que Donald Trump, que quer fazer uma limpa no próprio país dele, começa pelos imigrantes, vai dar colher de chá a um país como Angola? Sem que um país como Angola, que tem um presidente deste nível, prove por A mais B matematicamente sua competência, seu nível diplomático a um presidente como Donald Trump, mesmo que Joe Biden tente fazer pintar e bordar, ainda nos últimos dias de mandato dele, vocês devem estar curtindo com a minha cara. Bom, como eu disse, sou humanitária. Mesmo eu sendo angolana, mesmo eu sendo de Angola, eu ultrapasso limites para chegar a muitos países. E hoje, não é por Angola, e sim pela For Good, esta organização intercontinental, que eu vou representar o continente africano. E com certeza eu chegarei a muitos países do mundo. E é com orgulho que eu digo, poder ajudar Angola, poder ajudar Moçambique, poder ajudar tantos países do mundo e tantos povos, será para mim uma honra. Acredito que para o presidente da organização e para todos os membros também, poder estar na frente de presidenciáveis, poder estar na frente de investidores e de todas as pessoas que puderem nos ajudar, será uma honra. Até porque a sede da For Good não é Angola, não é Moçambique, mas é num país africano. Um país que está nos acolhendo de braços abertos. Um país que olhou para o presidente da nossa organização, que nos viu com carinho, com respeito, e disse, é aqui que vocês devem ficar. Um país que sabe o significado e o peso do trabalho que nós iremos executar. Um país que teve uma colonização de povos de primeiro mundo. Um país que soube o valor do trabalho que nós iremos executar. Gente de alta linhagem. Obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Nós chegaremos lá. Deus abençoe a todos.